Vamos fazer isso então, tá ótimo. Um bom dia a todos vocês que estão ao vivo aqui na Rádio e TV Escola da Bíblia. Você que vai assistir a essa programação um pouco mais tarde, espero que você esteja bem. Eu senti muita falta de não poder estar aqui junto com vocês nessas 2 semanas, né? Graças a Deus estou melhor e pronto, animado para continuar o estudo de 1 Pedro. Vamos entrar diretamente no assunto, então. Pegue a sua Bíblia e abra lá em 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos começar no versículo 13 hoje. 1 Pedro, capítulo 3, começando no versículo 13. Vamos relembrar um pouquinho que essa carta é uma carta que vai trazer esperança para os cristãos que estão vivendo naquela região, né? Lembra? Eles são peregrinos, né? São pessoas da dispersão, são irmãos que estão morando fora do seu país e por isso estão sofrendo perseguições. Mais ainda, o Império Romano vai começar a perseguir a igreja agora de uma maneira muito forte. Então, Pedro escreve essa carta de encorajamento, de ânimo, né? Tenham esperança no meio das dificuldades. Uma carta muito atual para você e para mim. Nós também estamos passando um período, né, desde março, quase 9 meses já. Quem poderia esperar isso, né? Quase 8 meses, quer dizer, né? De novembro a março, com essa pandemia, não é? Com esse vírus ainda sendo algo difícil de controlar, né? Um mistério para a ciência, não é? Quem que poderia imaginar que nós estaríamos ainda sem uma vacina, sem um tratamento adequado, receosos, não é, pela nossa saúde e pela saúde dos outros, daqueles mais vulneráveis? Quem poderia imaginar tamanhas dificuldades? E a carta é o mesmo encorajamento para você e para mim. Tenham esperança no meio dessa dificuldade toda. Vamos ler juntos os versículos 13 e 14 e vamos comentar um pouquinho sobre estes versículos. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 e 14, o texto diz o seguinte: Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Interessante, né? Como é que Pedro continua esse texto dizendo: quem que vai maltratar vocês se vocês forem zelosos na prática do bem? Eu tenho 2 versículos aí que gostaria de ler com vocês antes de iniciarmos o estudo hoje. Lembra do que Pedro está perguntando aqui? Quem é que pode maltratar você, cristão ou cristã, se você for uma pessoa zelosa na prática do bem? Olha o que o autor de Hebreus diz. Vai comigo lá para Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. É a mesma ideia, né? Quem é que pode maltratar o Filho de Deus? Olha Hebreus 13, 5 e 6. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Olha agora o que o autor de Hebreus diz. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? É a mesma pergunta que Pedro está dizendo, né?
Quem é que pode maltratá-los se vocês são zelosos na prática do bem? Deus está dizendo: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Se o Senhor é o meu ajudador, o que me podem fazer os homens? E o profeta Isaías, vai comigo lá para Isaías, capítulo 50, é a mesma ideia. Isaías, capítulo 50, olha comigo o versículo 9. Isaías 50, versículo 9, diz o seguinte: é o soberano, o Senhor que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa, as traças os consumirão. O profeta Isaías dizendo, né? É o Senhor, é o soberano que me ajuda. Quem irá me condenar? O apóstolo Pedro, aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13, está fazendo essa mesma pergunta. Quem pode maltratar vocês, se vocês são zelosos na prática do bem? Agora, a palavra zeloso é a mesma palavra para zelote. Lembra dessa palavra? Lembra quem era um zelote? Não é? Um dos 12, um dos apóstolos de Jesus, era um zelote. O zelote era uma pessoa pronta a morrer pela pátria. Era um judeu patriota ao extremo. Ele estava pronto para dar a sua vida pela pátria. Isto era um zelote. E Pedro está dizendo: quem pode maltratar vocês? Se vocês forem zelosos em fazer o bem. O que Pedro está querendo dizer aqui, né? Nós precisamos ser pessoas assim. Pessoas que amam o bem, amam a bondade, com a mesma intensidade que um zelote amava a sua pátria. O zelote estava disposto a morrer pela sua pátria. E Pedro usa a mesma linguagem aqui. E eu e você estamos dispostos a amar o bem, né, como fala o versículo 13, forem zelosos na prática do bem, e eu e você estamos dispostos a amar o bem com a mesma intensidade que um zelote amava a sua pátria? A pergunta de Pedro: quem é que pode maltratar o cristão? E a resposta é óbvia, né? Ninguém. Ninguém. Quando nós amamos o bem com esta intensidade, as coisas ruins perdem o seu poder, perdem o seu valor. É impossível maltratar um cristão que tem Deus como seu ajudador, como seu protetor. Se eu e você amamos o bem e fazemos o bem com esta intensidade, as coisas ruins perdem o seu poder. Se Deus é a coisa mais preciosa que nós temos, nada pode nos roubar do nosso tesouro. No versículo 14, Pedro diz, né? Mesmo que vocês venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês são felizes. Olha, nada pode tirar a nossa felicidade, nada pode roubar o nosso tesouro. Se Deus é a coisa mais preciosa que nós temos. Lembre-se disso quando você está passando por dificuldades, não é? Se você é uma pessoa que ama o bem, se você é uma pessoa que pratica o bem, nada pode tirar a sua felicidade. Mesmo que você sofra, mesmo que você
esteja em dificuldade. Isso me lembra o apóstolo Paulo, não é? E o seu companheiro Silas, na prisão em Filipos. Lembra disso? Em Atos 16? Eles estavam sofrendo, estavam na prisão, acorrentados. Mas o que eles estavam fazendo? Cantando hinos de adoração a Deus, louvando a Deus. Se você é uma pessoa que ama o bem, que pratica a justiça como um zelote, né? Com essa intensidade, nada pode tirar de você o seu tesouro, esta felicidade. Que passagem bonita, não é mesmo? Olha, eu leio 1 Pedro e eu fico encorajado, eu fico animado de saber que Deus está do meu lado, que se Deus é por mim, quem será contra mim, não é? Aquela passagem maravilhosa também em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem é contra nós? É a mesma ideia. Se eu e você amamos o bem e praticamos o bem com intensidade, nada pode nos tirar esta felicidade. Eu espero que você seja animada, animado ao ler esta passagem hoje de manhã. É um grande conforto, não é? O apóstolo Pedro está nos ensinando, a palavra de Deus é viva, mesmo sendo escrita há quase 2000 anos atrás. É escrita para nós hoje. Parece que Pedro está pensando na nossa situação quando ele escreve isso. Vamos continuar o texto. Olha os versículos 15 e 16. 1 Pedro 3, 15 e 16. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre prontos, preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Esta é uma das passagens muito importantes aqui em 1 Pedro. Com certeza você já ouviu em sermões, em aulas, em estudos bíblicos, esta passagem, principalmente quando fala no versículo 15, né? Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Vamos falar um pouquinho sobre esse texto, né? Isso implica em uma condição, e a condição é esta: nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Se você não conhece bem a palavra de Deus, como é que você vai estar preparado ou preparada para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da sua esperança, né? Ah, eu tenho esperança em Deus. Ah, então explica isso para mim. Ah, eu não sei explicar muito bem. Não pode ser assim, né? O texto diz que nós temos que estar preparados. E isso implica em conhecer bem a palavra de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje de manhã é esta: você está estudando a palavra de Deus? Você está preparado para responder as perguntas que alguém possa fazer para você com relação à esperança que você tem dos céus, da vida eterna? Tem que conhecer bem a palavra de Deus. Eu quero encorajar você
hoje de manhã, a estudar, a ler, a conhecer bem a palavra de Deus. E aí você vai poder, com certeza, dizer sim, eu posso responder a qualquer pessoa que me pergunte sobre a minha esperança. Precisamos responder bem as perguntas dos outros. Não é simplesmente dar uma resposta qualquer, mas precisamos responder bem, não é? Preparados para responder a todos que nos perguntam. O final do versículo 16 diz: olha, através do nosso procedimento, através de nossas respostas muito bem feitas, aquelas pessoas que falam mal dos cristãos vão ficar envergonhadas. Por isso que temos que conhecer bem a palavra. Por isso que precisamos responder bem as perguntas dos outros. Agora, como é que eu respondo? O texto nos ensina, né? Como é que eu devo responder a qualquer pessoa que me pedir a razão da minha esperança? Isso é importante. Vamos ver o que o texto nos ensina. Como eu respondo? Eu já sei que eu tenho que estudar a palavra para saber o que responder. Mas como responder? Em primeiro lugar, com razão ou com lógica, né? Temos que responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança. Então, eu tenho que ter uma lógica na minha resposta. Eu tenho que ter uma certa razão naquilo que eu estou dizendo. O que mais? Com mansidão. Comecinho do versículo 16, né? Façam isso com mansidão e respeito. Como é isso? É uma pessoa que não é arrogante, né? Olha, eu sei e ponto final. Você não sabe, então você tem que estudar. Não. Assim nós estamos sendo arrogantes na nossa resposta. Nós temos que responder com mansidão e respeito, com carinho, né? Procurando ajudar aquela pessoa que nos pede a razão da nossa esperança. O que mais? Não é? Mansidão e respeito. A palavra respeito, ali no versículo 16, é a palavra temor. Não é temor daquele tipo de ficar com medo, mas é temor a Deus, é respeito, é amor. Eu respondo a esta pergunta com respeito, com amor por aquela pessoa que está me perguntando. O que mais? Com uma boa consciência, conservando uma boa consciência. O que significa uma boa consciência? Pelo texto que nós estamos estudando, não é? Pelo contexto aqui em 1 Pedro, significa uma vida limpa, uma vida reta. Eu não posso viver a minha vida de uma maneira e responder de outra. Eu não posso responder àquela pessoa que me pergunta com palavras bonitas, com um bom procedimento na palavra, se a minha vida não reflete isso. Uma boa consciência é ter uma vida limpa, uma vida reta. Também significa que a nossa vida, né, a sua vida, a minha vida, deve ser vivida de tal maneira que se torna fácil para os outros acreditarem em Deus. Nós já falamos isso antes e você com certeza já ouviu esta frase dizendo, não é, que talvez a única Bíblia que o seu vizinho, a sua família, o seu colega no trabalho vai ler é a sua própria vida. E é isso mesmo. Uma boa consciência é isto. É uma vida limpa e reta.
É uma vida vivida de tal maneira que se torna fácil para os outros quererem ser como você, acreditarem em Deus. Isso vai fazer, no final do versículo 16, com que aqueles que falam mal dos cristãos fiquem envergonhados. Imagina, pensa nessa situação. Pensa que alguém está falando mal de você e você vai na casa dessa pessoa e procura ajudar esta pessoa. Vamos supor que aconteceu ah, um vendaval por aquela região e destelhou a casa. E você sabe que aquela pessoa falava mal de você. E você vai lá e se prontifica e ajuda, trabalha lado a lado com aquela pessoa, arrumando a casa daquela pessoa. Com certeza, aquela pessoa vai ficar envergonhada por ter falado mal de você. É isso que Pedro está dizendo, não é? Vivam a sua vida, essa boa consciência. Vivam a vida de tal maneira que vai facilitar aos outros a quererem se tornar cristãos. É isso que nós temos que fazer, né? Responder com esta boa consciência, responder de uma maneira mansa, com respeito, usando razão e usando lógica. E se fizermos isso, eu vou querer falar um pouquinho mais sobre o final do 16. Se fizermos isso, não é? Aquelas pessoas que falam maldosamente contra o cristão vão ficar envergonhadas nas suas calúnias, porque elas estão falando coisas que não são verdades. E o seu procedimento, a sua maneira de viver, a maneira como você vai responder às perguntas destas pessoas, vai fazer com que elas fiquem envergonhadas e queiram mudar suas atitudes. O alvo final é que essas pessoas comecem a acreditar em Deus, não é? Pelo seu bom exemplo, pela sua maneira de ser. Vamos viver nossas vidas de acordo com aquilo que pregamos, não é? Lembra, Jesus muitas vezes disse que os fariseus, os mestres da lei, eram hipócritas, porque eles falavam coisas boas, mas viviam suas vidas de outras maneiras. Pedro está dizendo aqui, olha, vivam suas vidas da mesma maneira que vocês falam. Não é? É a mesma coisa. Falar e viver deve ser igual. E se agirmos assim, aqueles que falam mal dos cristãos vão ficar envergonhados. Versículos 17 e 18. Olha comigo esse texto aqui. 1 Pedro 3, 17 e 18. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. É melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal, né? Parece não fazer sentido, né? Sofrer por fazer o bem, Deus está dizendo, se você vai sofrer, vou até mudar um pouquinho isso aqui, não é se, é quando, né? Todos nós vamos passar por sofrimento, né?
Deus está dizendo: quando você sofrer, sofra por estar fazendo o bem, não por estar fazendo o mal. Se precisarmos sofrer, porque estamos vivendo nossas vidas de acordo com a palavra de Deus, o nosso exemplo está sendo Jesus, né? Nós estamos seguindo os passos de Jesus. O versículo 18 deixa isso muito claro, né? Jesus também sofreu pelos pecados dos outros. O justo, Jesus, sofrendo pelos injustos, você e eu. Então, quando eu passo alguma dificuldade, quando eu passo por algum sofrimento, por fazer o bem, na verdade, nós estamos seguindo os passos de Jesus. Olha que ideia fantástica, né? Quando eu sofro por fazer o bem, Jesus está sendo o meu exemplo. Cristo morreu por causa dos pecados. Não teve nenhuma outra razão. A sua morte na cruz teve uma razão somente: para limpar o meu pecado e o seu, nos aproximar de novo, nos reconciliar. Que palavra bonita essa, né? Reconciliar com Deus. O justo pelos injustos. Sofreu por fazer o bem. E quando você e eu sofremos por fazer o bem, nós estamos seguindo os passos de Jesus. Cristo sofreu, Cristo morreu para nos reconciliar a Deus, para nos levar a Deus mais uma vez. No início, era essa a relação de Adão e Eva com Deus, não é? Mas através do pecado, este relacionamento foi quebrado. E agora, através de Jesus, fomos reconciliados a Deus. Então, quando eu e você sofremos, por fazer o bem, né? Lembra bem, não é por fazer o mal, não. Por fazer o bem, nós estamos seguindo os passos de Cristo. No capítulo 4, ele vai falar um pouco mais sobre essa ideia de sofrer por fazer o bem, né? Se sofremos por fazer o mal, nós estamos realmente levando uma coisa para nós que merecemos. Quando eu faço uma coisa errada e sofro por isso, eu estou merecendo. Mas quando eu sofro por fazer o bem, eu não estou merecendo isso, mas eu estou seguindo os passos de Cristo. Então, Pedro nos ensina aqui: se vamos sofrer e quando sofrer, vamos sofrer por fazer o bem, porque assim nós estamos seguindo os passos de Jesus. Chegamos aqui no versículo 19 e no versículo 20. Acredito eu que os versículos 19 e o 20 e o versículo 6 do capítulo 4, vamos chegar aí talvez na semana que vem, são versículos difíceis de serem entendidos, né? Difíceis mesmo. Eu gostaria de dar hoje aqui neste estudo 3 explicações mais comuns sobre o versículo 19. Deixa eu ler o finzinho do 18. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Este versículo é um versículo que tem causado muito debate. Eu não vou hoje dizer e nem vou falar que esta é a resposta certa, de jeito nenhum, né? Todos nós estamos aprendendo e todos nós precisamos estudar mais. Hoje eu quero deixar com você
três ideias, digamos, as três ideias mais comuns do que esse texto quer dizer, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. O que significa isso? Foi e pregou aos espíritos em prisão. O que significa isso? Três ideias. Tá? Eu vou dar essas ideias, não vou dizer aqui, essa está certa, essa está errada. Eu vou dar essas três ideias e você vai pensar, né? Você vai estudar, como nós vimos aqui no versículo 15, né? Para que você possa estar pronta ou pronto para responder a qualquer pergunta. Eu vou dar as três ideias mais comuns sobre o que significa, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão. A primeira ideia é esta. Lembra o final do versículo 18? Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, a primeira ideia é esta: Cristo, em espírito, pregou aos desobedientes na época de Noé. Não foi depois deles serem mortos, mas sim na época em que viviam, durante o tempo de Noé. Então, Cristo, em espírito, né, através da pregação de Noé, estava pregando aqueles desobedientes durante a época de Noé. Então, esses espíritos em prisão, de acordo com essa primeira ideia, não seriam pessoas que já morreram, mas sim aquelas pessoas que estavam vivas durante a época de Noé, e Cristo, em espírito, através da pregação de Noé, estava pregando para estas pessoas. Esta é a primeira ideia, tá? Muito comum com relação a este versículo. A segunda ideia, que também é muito comum, é que Cristo realmente pregou aos espíritos em prisão. Tá? Realmente, aquelas pessoas que já haviam morrido e que estavam em algum lugar, depois da sua morte, presas. Tá? Então, a ideia é que Cristo pregou aos espíritos em prisão, mas não para todos. Somente para aqueles que desobedeceram na época de Noé. Lembra que a época de Noé foi uma época muito ruim na humanidade. Deus, então, decidiu destruir o mundo, né, através de um dilúvio, por causa da imoralidade, por causa de tanta ruindade que havia na humanidade. Essas pessoas eram horríveis e mereciam uma segunda chance, segundo esta ideia. Então, a ideia é que Cristo realmente foi, depois da sua morte, ele foi e pregou aos espíritos em prisão, mas não para todos, somente para aqueles que desobedeceram na época de Noé. Então, Cristo pregou para aqueles desobedientes, não é? Para aquelas pessoas ruins, mas não pregou salvação. Pregou, sim, o juízo final. Pregou a condenação deles. Né? Jesus foi até eles e disse: olha, eu venci a morte. E porque vocês desobedeceram, vocês não têm chance. Vocês vão ser condenados ao inferno, à eternidade sem Deus. Não é?
A ideia aqui é que Cristo pregou somente para alguns. Tem dois grupos de pessoas neste alguns. O primeiro era para aqueles desobedientes na época de Noé, que não teriam chance, não é mesmo? E vão ser condenados. O segundo grupo de pessoas, para quem Cristo pregou, segundo esta ideia, era para aqueles justos no passado e libertou eles da prisão e levou eles para o paraíso. Então, Jesus vai àqueles espíritos que estão em prisão, tá? Não seriam pessoas ruins, mas são aqueles que estão aprisionados, e Jesus então os leva para o paraíso, para o seio de Abraão. Jesus abriu então os portões dos céus com a sua morte para todos os justos. E a pregação de Jesus então foi para uns condenação, para outros salvação. E a terceira ideia, muito difundida também sobre este versículo, é que Cristo foi literalmente ao mundo dos mortos e pregou o evangelho. E a salvação foi então ouvida por todos. Tá? Três ideias bem diferentes uma das outras, bem difundidas sobre este versículo. Dá para ter uma ideia, não é, que este versículo é um versículo difícil, um versículo onde precisa ainda muito estudo para se entender muito bem este versículo. Recapitulando, então, as três ideias, não é? A primeira é que Cristo em espírito, na época de Noé, através de Noé, pregou para aqueles que estavam vivos, aqueles que estavam vivendo durante o tempo de Noé. Sabemos que eles não ouviram, não se arrependeram, não acreditaram. Essa é uma ideia. A segunda ideia é que Cristo foi realmente, depois da sua morte, pregar aos espíritos em prisão, mas não para todos. Duas ideias aqui debaixo dessa segunda ideia. A primeira, ele foi pregar somente para os desobedientes na época de Noé. Foi mostrar para eles, não é? A salvação. Mas não pregou salvação, mas sim o juízo final e a condenação deles. O outro grupo de pessoas para quem Cristo pregou foi para aqueles justos que morreram no passado. E Jesus, então, abriu o caminho para os céus, tirou eles da prisão e levou-os para o paraíso. E a terceira ideia é que Cristo foi e pregou para todos aqueles mortos. E a salvação foi ouvida por todos. Um versículo difícil realmente de ser entendido, e eu vou deixar com você essas três ideias. Você, de acordo com o contexto, estude de novo, veja bem qual a passagem se encaixa melhor e vamos para frente. Quando nós chegarmos no capítulo 4, no versículo 6, parece que Pedro retoma esta ideia. E quando eu chegar ali, eu vou tratar um pouquinho mais sobre estas ideias. Tá bom? Mas eu vou deixar essas três ideias aí sobre o versículo 19. Porque, para mim, o mais importante nesse texto é o que Pedro vai tratar do versículo 20 ao 22. Para mim, esse é a parte importante aqui nesse texto. Eu queria finalizar hoje com esses três versículos. Vamos ler 1 Pedro 3, 20 a 22.
que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Isto é, representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Vamos falar um pouquinho sobre o final do capítulo 3. Interessante que o apóstolo Pedro faz uma comparação aqui, não é, de Noé com Cristo. E já vimos que uma das ideias sobre o versículo 19 é que Cristo, em espírito, através de Noé, pregou para aquela população horrível, os desobedientes que viviam na época de Noé. E aqui ele faz essa comparação de Noé com Cristo. Interessante que ele fala também, no versículo 21, que o batismo salva. Olha, eu quero enfatizar este ponto. Existem muitos que ensinam que o batismo não é para salvação. Que o batismo é somente uma confirmação tardia daquilo que você acredita, não é? Muitas pessoas ensinam que você simplesmente precisa levantar sua mão, aceitar Jesus no seu coração e você já está salvo. Depois, você vai estudar um pouco mais e vai se batizar para confirmar o que você já havia falado antes. Isto não é o que a Bíblia ensina. Deixa eu deixar isso claro. Isto não é o que a Bíblia ensina. Pedro está dizendo aqui que, da mesma maneira que aquela água salvou Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas dos seus filhos, 8 pessoas, da mesma forma que a água salvou 8 pessoas, o batismo também salva. E não é simplesmente a remoção da sujeira do corpo, não é? O batismo não é um banho onde você entra na água e vai tirar a sujeira do corpo. Não. O batismo é, segundo Pedro, o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Nós já falamos de uma boa consciência, né? É viver aquilo que você fala. É viver de uma maneira que vai envergonhar aqueles que falam mal de você, porque você está vivendo uma vida justa. No comecinho do texto de hoje, no versículo 13, nós temos que ser zelosos pela prática do bem, né? Isso que é. Quando você é batizada, é batizado, você então vai mudar a sua vida. Você vai ter, então, um compromisso de uma boa consciência diante de Deus. O batismo salva, sim. É claro aqui, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. No final do versículo 21, quer dizer, no final do versículo 20, Pedro diz que 8 pessoas foram salvas por meio da água. E no 21, e isso é representado pelo batismo, que também salva vocês. Quando alguém falar para você que o batismo não salva,
Se lembre de 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Abra sua Bíblia lá e com razão e lógica, com mansidão, com respeito, com uma boa consciência, explique esta passagem para aquela pessoa que está dizendo para você que o batismo não salva. O batismo salva sim, né? O batismo salva sim. Existem várias passagens e você sabe elas de cor. Eu vou ler uma aqui. Abre comigo lá no Evangelho de Marcos. Finalzinho do Evangelho de Marcos, antes de Jesus subir ao céu, depois da sua ressurreição, ele fala essas palavras para os seus discípulos. Olha comigo, Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Marcos 16, 15 e 16. Diz o seguinte: vão pelo mundo, Jesus dizendo essas palavras, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer, né, quem acreditar no evangelho e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Lógico que o batismo salva. Quem acreditar no evangelho e for batizado, não é simplesmente acreditar. Aqueles que dizem, levanta a mão e acredita que Jesus é o seu Salvador e aceita ele no seu coração. Essas pessoas dizem que você já está salvo. O que Jesus está dizendo? Tem que crer e ser batizado. Você vai acreditar em Jesus ou nos homens? Eu quero acreditar em Jesus. Então, o batismo salva, sim. Outra passagem que você conhece de cor, mas eu quero ler com você. Atos capítulo 2, versículo 38. Vamos abrir nossas Bíblias lá? Em Atos capítulo 2, no versículo 38. Você conhece bem este contexto. Era o dia de Pentecoste, um domingo. Sempre o dia de Pentecoste era um domingo. A cidade de Jerusalém estava cheia de turistas, não é? Eram judeus que moravam em outros locais e que eram obrigados pela lei de Moisés a irem para Jerusalém celebrar a festa de Pentecostes. Neste dia, Deus capacitou os seus apóstolos a pregarem uma pregação poderosa em línguas diferentes, aonde todos aqueles que estavam em Jerusalém ouviam a pregação na sua própria língua materna. E a pregação era uma pregação muito dura e muito forte. E no final da pregação, olha o versículo 36 do capítulo 2 de Atos. No final da pregação, o apóstolo Pedro faz a seguinte pergunta, faz a seguinte afirmação, versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Que pregação poderosa, que pregação com confiança, que pregação com alegria. Olha, vocês mataram o Filho de Deus. Coragem, né? Uma pregação corajosa. E a resposta veio no versículo 37. Os judeus, ouvindo isto, ficaram com o seu coração pesado, aflito, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos?
Se nós matamos o Filho de Deus, tem solução para a nossa vida? E a resposta é no versículo 38, que é o nosso texto, né? Pedro respondeu: sim, tem solução. A solução é esta: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. E aqui você tem o propósito do batismo. Por isso que o batismo salva. Olha o propósito. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Como que eu posso ser salvo sem o perdão dos meus pecados? Como que eu posso ser salvo só levantando a minha mão? Eu ainda tenho pecados. É quando eu me batizo que eu recebo o perdão dos meus pecados. Aí sim eu estou salvo, porque estou sem pecado nenhum. Quando eu me batizo, eu recebo o Espírito Santo habitando dentro da minha vida. Ah, sim, o batismo salva. Mais uma passagem e vamos terminar aqui com essa parte. Vai lá para o livro de Atos, se você está no capítulo 2, pula para o capítulo 22. Atos, capítulo 22, versículo 16. O apóstolo Paulo aqui está se defendendo, né, de acusações. E aqui no capítulo 22, no versículo 16, Paulo está lembrando o que aconteceu com ele quando ele teve aquela visão de Jesus na estrada para Damasco. E o que aconteceu com ele quando ele chegou em Damasco. Olha o versículo 16. Vamos pelo contexto, vamos ver o versículo 12, começar no versículo 12, Atos 22, versículo 12. Paulo recontando a sua história, e ele diz: um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei, muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto de mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante, pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele e a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Olha o versículo 16 agora. Ananias dizendo para Paulo: e agora? O que você está esperando? Levante-se, esteja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. É no batismo que eu tenho os meus pecados perdoados. E só assim eu posso ser salvo. Não antes, mas no batismo. 1 Pedro 3, 21. O batismo salva. Muito importante esta passagem. E Pedro continua dizendo lá em 1 Pedro, volta lá para 1 Pedro 3, 21. Né? O batismo não é uma limpeza física, já falamos disso. Você não entra na água para tomar um banho, mas é sim uma resposta de uma boa consciência, baseado na ressurreição de Cristo, não é? Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. No batismo, nós morremos para aquilo que éramos antes. Somos sepultados, o batismo é imersão. Só assim é o corpo sepultado na água. E quando saímos da água, uma ressurreição, como Cristo, uma nova vida, sem pecado e com o Espírito Santo de Deus habitando dentro
do nosso corpo. Que privilégio o cristão e a cristã têm de ter o Santo Espírito habitando dentro da sua vida e de ter os seus pecados perdoados por Jesus. Versículo 22, para terminarmos o nosso texto hoje. 1 Pedro, capítulo 3, volta lá comigo. Versículo 22, um versículo importante aqui, né? Jesus Cristo que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Tudo está sujeito a Jesus. Mostra o poder e a autoridade que Cristo tem. Talvez, naquela época, os cristãos estão vendo o poder e a autoridade do imperador, não é? Tudo estava sujeito à autoridade do imperador romano. Pedro está relembrando aqueles cristãos: olha, tenham esperança. Vocês estão vendo o imperador romano e todo o poder que ele tem? Nem se compara a Jesus, com todo o poder que Jesus tem. Jesus, quando ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus. E tudo está sujeito a Jesus. Anjos, autoridades e poderes. Tudo está sujeito a Jesus. Que passagem bonita, não é mesmo? Tem um versículo ali ou dois que são difíceis. Mas olha, não vamos nos concentrar naquele versículo. Sinceramente, não vai mudar nada a minha salvação se eu entendo aquele versículo de um jeito ou de outro. Mas vai mudar muito a minha salvação se eu não sou batizado, se eu não estou obedecendo o Evangelho, se eu não desci as águas e fui batizada ou batizado por imersão, entendendo que a minha vida vai morrer, eu não quero mais meus pecados. Eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Quando eu sou imerso nas águas, Deus retira os meus pecados e me dá o seu Santo Espírito para habitar em mim. Ah, isto é importante. Isto é importante. O que significa que Jesus desceu e pregou os espíritos em prisão? Olha, não vai mudar a minha salvação. Mas o fato de eu ser ou não batizado por imersão, com o entendimento correto, isto vai mudar a minha salvação. Isto é um importante, né? Eu quero terminar hoje com este pensamento. Examine bem sua vida. Você que está nos vendo e ouvindo hoje, que ainda não aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, que ainda não foi batizado ou batizada por imersão, tem que fazer, porque é aí que você recebe a sua salvação. É no momento do batismo que os seus pecados são perdoados e você recebe o Santo Espírito de Deus. Esta é a parte importante do texto de hoje, não é? Vamos viver nossas vidas com esta boa consciência, estando preparados a responder a todos que nos perguntam. Tem que estudar a Bíblia para isso. E o importante no final do capítulo 3, o batismo salva. Tenha certeza de que você fez da maneira certa. Se não, peça ajuda. Com certeza, qualquer pessoa aqui da rádio vai poder te ajudar com a sua dúvida. Se você tem dúvida sobre o seu batismo, ou se você não foi batizado, peça ajuda. Peça ajuda. Mande um recado agora mesmo para a Rádio e TV Escola da Bíblia. E com certeza alguém, com toda a alegria,
vai ajudar você. Mande um recado para mim. Eu vou ter o maior prazer em estudar e ajudar você a ser uma pessoa salva em Cristo Jesus. Deus abençoe você